Bom dia, meus amigos. Graças a Deus, aqui novamente. Nossa palestra de hoje com nosso irmão Julião começa às 9 horas da manhã. Enquanto isso, eu vou deixando vocês já irem se sintonizando através de boa música. E às 9 horas nós voltamos. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse dia, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa-me ao certo, quero ser usado da maneira que foi dada em qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa-me ao certo, quero ser usado da maneira que foi dada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me,
Anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, tu pesadas minhas imperfeições, jogo a ti, seja comigo, Jesus, bem feito dos benfeitores, meu sublime governador. Cessa em mim o que não for da vontade do Pai, seja comigo, Senhor, fortaleça minha fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me da dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor, Senhor. Nos espinhos dessa vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em mim. Alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo aqui, se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda, então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu amigo e irmão. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo aqui, se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda, então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu caminho, Bom dia, meus amigos. Um domingo maravilhoso, de sol,
um dia lindo, e nós mais uma vez aqui reunidos no nosso querido Consolador para mais uma palestra ao vivo, mais uma live. Eu costumo brincar que a gente está fazendo mais live que artista sertanejo ultimamente. Vamos fazendo mais live que o Gustavo Lima, mais live que o Wesley Safadão. Vocês que lutem, velho. O Consolador está no ar. Nossa leitura de hoje, do nosso querido Sinal Verde, vai falar sobre obstáculos. Capítulo 20, obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim, como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Nós temos agora, nesse momento, a oportunidade de cada um na sua casa, fechar seus olhos se assim se sentir mais confortável, de se recolher em um ambiente onde consiga ter um mínimo de concentração, porque agora é o momento de nós mandarmos as nossas vibrações de amor para o nosso fluido cósmico universal, para que a espiritualidade se encarregue de distribuir esse amor jogado nesse fluido cósmico a todas as pessoas que fazem necessidade desse amor e desse carinho. Então, convido vocês a pensarem em Jesus Cristo, a se contaminarem com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, novamente, agradecemos a Deus, nosso Pai, esse Pai maravilhoso que nos deu a bênção da reencarnação. E esse Deus é tão maravilhoso, e esse Deus é tão bom, que nos dá a oportunidade desta reencarnação justamente de servirmos no momento em que a humanidade mais precisa de nós. Peçamos força a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais, para que nós não desanimemos perante o caminho difícil, mas ao contrário, que Ele nos sustente e nos guie, para que nós consigamos atravessar esses períodos tão difíceis, mas renovados, modificados, melhorados, que nós entendamos que não estamos aqui à toa. Deus, que de tudo sabe, nos deu essa oportunidade. Então, não vamos nos recolher à inferioridade, ao contrário, vamos somar ao trabalho. E a cada um de nós, pedindo a Jesus e a espiritualidade que nos dê discernimento, para que tenhamos sempre uma palavra de afeto, de amor e de carinho a qualquer pessoa que se fizer necessitado desta palavra. Que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não seja repetido por nós, vazio de sentimento, mas ao contrário, que ele seja exemplificado através das nossas ações e nossas obras.
E como filhos bons que somos, e pedimos, porque filho pede, pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos nós com a sua mão caridosa, nos dando saúde, paz, tranquilidade para continuarmos o nosso aprendizado nesta reencarnação. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nossa palestra de hoje é com nosso irmão Julião. Muito obrigado, Julião. Você já conhece os costumes, por favor. Bom dia a todos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus por novamente estarmos desfrutando da dádiva maior que é a vida. Realmente com vocês, meus irmãos, buscar entendimento, aprendizado, e vamos tentar aqui reviver algumas situações que nos trouxeram a esse instante que estamos vivendo. A lição trazida pelo nosso irmão Kiko hoje, falando de obstáculos, vai se encaixar perfeitamente no tema que eu resolvi trazer para vocês, que na realidade é para nós refletirmos, né? Que eu busquei em um dos livros, dos grandes livros que nós temos de apoio ao Pentateuco Espírita, que é o Fonte Viva. E o Fonte Viva, na lição 119, traz o seguinte tema para nós. E agora? Vós que dizeis amanhã. É um chamamento para que nós entendamos que o instante vivido hoje é o momento em que nós temos que colocar em prática não só o que já aprendemos, mas farei uma introdução da nossa própria história antes de começarmos nessa lição. Quando nós nos debruçamos tanto na história humana, nela ali se esbarrando em todo depoimento trazido através dos evangelhos, nós vemos que a situação em que vivemos hoje, uma situação em que todo o povo, todo o planeta, ao mesmo instante passa, não é algo incomum. Em outros tempos isso também já aconteceu. E ao analisarmos os testemunhos evangélicos, houve um momento, através ali da primeira grande revelação, em que a necessidade também era de um povo em relação aos desvios, em relação à conduta, em relação a um despertar necessário. Sabemos que cada um de nós, nesse nosso processo de vida diante da nossa evolução, temos as nossas dificuldades, elas são individuais e diferentes, né? A cada um de nós. Mas esse despertar geral se faz necessário muitas vezes. Vemos lá atrás que houve a necessidade de ser trazido ao povo, num primeiro instante, leis imutáveis. Essas leis imutáveis seriam essa coordenação de um povo. Foram trazidas a dificuldade ampla de entendimento em primeiro instante. Houve uma certa resistência, como é comum, né? E um segundo instante nessa nossa história, utilizando o Evangelho, o povo também estava
um tanto quanto disperso às leis, aos ordenamentos jurídicos, aos ordenamentos divinos que haviam sido trazidos para que todos soubessem condutas. E o Mestre, com toda sua bondade, veio até nós, não só nos relembrar, mas exemplificar as atitudes que teríamos que ter. E foi um instante também muito complicado, muito difícil, onde vimos muito sofrimento, a recusa de entendimento. E ao avançarmos um pouco mais, quando nos foi trazido a terceira revelação, estávamos também necessitando reaprender, coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Estamos sempre reaprendendo, buscando o melhor meio de entender os porquês da vida, como diria Leon Denis, para buscarmos de maneira correta a nossa evolução. Sabemos nós que esse momento, esse instante que nós estamos vivendo, onde todo o nosso planeta envolvido em uma única questão, precisa reavaliar as suas condutas. Uma palavra que será muito usada nesse nosso bate-papo aqui pela manhã será oportunidade. E vimos que através da leitura feita anteriormente aqui, que fala de obstáculos, é algo muito comum no nosso dia a dia. Mas quando esse obstáculo vem de uma maneira em que afeta a todos, será que nós estamos avaliando de maneira correta o porquê disso? Informações nos são jogadas a todo instante, inclusive nós temos que nos atentar, porque é muito comum, mensagens que nos são trazidas através das redes sociais, falando inclusive de datas, revelações, adivinhações, e é muito comum a gente ouvir isso. Mas, independente do conteúdo e se a fonte é fidedigna ou não, o que nós devemos analisar é o que para nós realmente é aproveitável. Nós estamos compreendendo bem a mensagem que nos é trazida nesse instante? Utilizando um outro livro, que também foi nos trazido um ótimo filme, chamado Nosso Lar. Através desse livro nós vemos o quanto é importante, o quanto é difícil estar na situação que nós estamos hoje em relação ao dom da vida, de estar reencarnado aqui hoje, nesse instante que é ímpar. É um instante ímpar. E nós estamos sabendo aproveitar esse instante? Nós estamos realmente atentos a essa realidade? Vamos começar a abordar a lição para nós buscarmos entendimento diante de tantas questões. Vamos tentar juntos buscar essas respostas para conseguirmos ficar mais tranquilo, porque o amparo divino a todo instante está conosco, mas nós temos que ir até esse amparo. O pensamento positivo, a fé
é que nos sustenta. E precisamos buscar, através de nossa fé, a condição necessária para nos resignarmos diante dessas dificuldades ou da lição que foi passada logo no início dos obstáculos. O texto trazido no Fonte Viva, na questão 119, nos diz o seguinte: Ei agora, vós que dizeis amanhã. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Essa frase já nos faz raciocinar que ei agora, ou é agora, esse é o instante. Para aqueles que dizem amanhã, ou seja, postergar as atitudes, as alterações que nós precisamos em nossos atos, é agora. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. Se nós deixarmos para amanhã aquilo que a capacidade que nos foi dada da vida não for realizada, não será tarde. Tanto para nós, como para nosso irmão que necessita de auxílio, muitas vezes simplesmente de um abraço, de um sorriso. Mas se nós pudermos fazer isso hoje, não é esse o instante? A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. Quanto não terá aumentado esse problema? O problema talvez surja mais complicado se nós postergarmos essa nossa atitude. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa do porvir. É uma orientação para que nós utilizemos o nosso conhecimento, a nossa boa vontade, porque sabemos nós que todo esse empenho em que fazemos para o auxílio do nosso irmão, quem é o primeiro beneficiado? Através das boas atitudes que tomamos no nosso dia a dia. E saibamos que por essa necessidade de reclusão momentânea em nossos lares, em virtude dos últimos acontecimentos, o quanto nós não estávamos afastados dos nossos entes queridos, nas nossas obrigações diárias, nos nossos deveres, trabalho, estudo, tantos afazeres que nós temos. Não é esse o momento de nós olharmos no interior da base daquilo que a doutrina nos traz, família? Algum de nossos familiares não está necessitando um pouco mais de atenção? Essa obrigação de passar um tempo maior no seio familiar não está nos indicando algo? Podemos refletir e buscar, não só na necessidade dos nossos,
mas também externar aquilo que muitas vezes nós estamos precisando e dividir um pouco com os nossos familiares, podemos encontrar algumas respostas que nós também estávamos precisando. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Utilizemos bem, essa boa palavra dentro do nosso lar para auxiliar e para ser auxiliado. Como disse, a palavra oportunidade, muito repetida nessa palestra, nas entrelinhas fará com que nós entendamos que é o momento de utilizarmos essa oportunidade que nos foi dada. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Fica aí uma dica para cada um. Porque são momentos íntimos de raciocínio para que você faça aquilo que lá atrás o mestre nos trouxe, relativo a, antes de chegar ao Pai, acerta-te com teu irmão. Para nós chegarmos lá sem dívidas. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de seu concurso fraterno responda à necessidade de teu irmão com a desejável eficiência. Uma das coisas que nós buscamos em aprendendo é justamente poder dividir, porque de valia nenhuma teria para nós o aprendizado se nós não dividirmos com os nossos irmãos, nossos familiares. De que adianta esse aprendizado se você não colocar ele em prática? E uma das práticas é dividir o conhecimento, levar até seu irmão, auxiliando com palavras, também é um auxílio em que faz com que esse irmão, por si só, raciocine e ele busque também, assim como nós queremos, através da busca contínua, diária do conhecimento, a nossa melhor. É esse o grande objetivo. Não durma sobre a possibilidade de fazer o melhor. Pode fazer? Faça, meu amigo. Minha irmã, faça. Faça o melhor que você puder. Faça da maneira que você puder fazer. Essa sensação de ser útil, de fazer de coração, de auxiliar de coração, é um remédio maravilhoso. Aquilo que estiver dentro de sua possibilidade. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. Aquela situação de você, muitas vezes, simplesmente ouvir. E não importa se é uma queixa. Você está auxiliando. Mas dentro do possível. Diante de uma queixa, leve uma palavra de conforto, de ânimo. Indique um caminho.
indique uma leitura, busque lá, dentro dos nossos livros, dentro do nosso Evangelho, uma palavra em que vai fazer com que essa pessoa, ou muitas vezes nós mesmos, quantas vezes diante das dificuldades, dos obstáculos que nós temos no nosso dia, nós não precisamos simplesmente de uma palavra, um sorriso, um abraço. É o suficiente para nos recarregar a energia e seguirmos adiante. A dádiva tardia tem gosto de fel. Muitas vezes, demorando tanto esse enxergar da dificuldade daquele que está ao nosso lado, deixamos que nosso irmão sofra por um tempo que não era necessário. Então que busquemos abraçá-lo agora, nesse instante. E agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar o Senhor. Se nesse instante no que nós estamos passando, nós simplesmente cruzarmos os braços, aguardando que tudo se resolva de maneira natural, se não nos movermos, qual será o aproveitamento que nós iremos ter de toda essa situação? Não podemos nós utilizar o tempo, o convívio, para de alguma forma nos melhorar. As oportunidades são ímpares. Podemos utilizar de várias maneiras. Seja ligando, orientando, batendo um papo, auxiliando num bom raciocínio da pessoa, que não fique simplesmente sentada no sofá e só ouvindo notícias tristes. Nos desliguemos por alguns instantes simplesmente das péssimas informações, não deixando de ser realista e sabendo que elas existem, mas nos debrucemos em outras tantas situações em que nós possamos ser mais úteis. Nos dediquemos um pouco mais às leituras e que possamos utilizar esse nosso conhecimento, essas leituras, para auxiliar um irmão, para fazer uma doação, para levar um pão ali para aquela família que de repente está necessitando, que seria o suficiente para fazer com que ela se sinta observada, amada, e que entenda em que nós em nenhum instante estamos desamparados das palavras do Mestre. Que possamos refletir, meus irmãos, nesta oportunidade que nós temos diante dessa dificuldade momentânea que estamos atravessando. Temos que aproveitar muito bem essa oportunidade para sairmos mais fortalecidos ainda de tudo isso que está acontecendo nesse instante. E para nós fecharmos a nossa palestra, esse bate-papo, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma coisa que eu gosto muito em particular, que são contos que nos auxiliam a refletir diante das situações em que vivemos. E não por acaso eu trouxe um conto espírito que foi trazido através da psicografia do Chico Xavier, de Meimei. E o nome é O Vaso. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes necessidades.
Os parentes aos quais ele servira moravam em regiões distantes e simplesmente desapareceram. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver de caridade pública. Mas quando esmolava, caiu na via pública, se feriu e quebrou as pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. As necessidades só se agravaram com todo esse quadro. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns famosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. Era o método que ele tinha para fazer um produto de boa qualidade. O anjo perguntou: e sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Ele respondeu: nunca, respondeu o velho, certo que afirmava. Aí o anjo lhe falou: assim também o sofrimento e a luta são chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Que possamos interpretar essa história diante dos obstáculos, das dificuldades, pois o amparo divino, meus irmãos, o amparo divino, ele está sempre presente em nossas vidas. O que nos cabe é buscarmos a compreensão da lição oferecida e a maneira em que nós vamos, diante dela, nos resignar. Assim como o oleiro que compreendeu que as chamas, os sofrimentos são necessários, esse amparo está sempre presente em nossas vidas. Então, novamente, reitero aqui que a palavra oportunidade está posta à nossa frente. Aproveitemos com inteligência esse momento para fazer com que tudo isso que está acontecendo sirva em nós de grande aprendizado, sirva em nós de mudança, que busquemos ser melhores ainda do que somos, pois esse é o objetivo que lá atrás, ante essa oportunidade que nos foi dada da vida, já estava programado. Saibamos aproveitar, meus irmãos. Agradeço novamente a oportunidade de estar diante de vocês e que possamos cerrar os nossos olhos para agradecer por mais essa grande convivência entre irmãos que, abaixo das mensagens trazidas pelo Mestre Jesus, nos reunimos no nosso dia a dia. Grande Mestre, amigo, irmão,
Agradecemos por essa oportunidade. E que se as palavras que foram trazidas aqui a nós hoje sirva para conduzir ao coração de cada irmão a condição necessária de amparo, de envolvimento, de paz e de alegria. Mestre Jesus, que cada irmão necessitado possa, através desse amparo celestial maravilhoso, através da espiritualidade amiga, receber nesse instante as bênçãos de amor e de alegria em nosso dia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Queridos amigos, vamos fazer o nosso encerramento. Julião, muito obrigado. Muito obrigado pelo ensino de hoje, pelo estudo. Meus irmãos, devo lembrar vocês de que nós continuamos com o nosso projeto, nosso propósito da arrecadação de alimentos. Sábado passado nós já fizemos as nossas doações, foram 90 cestas básicas, que devem ter atingido aí 400 pessoas, mais ou menos. Mas nosso trabalho não pode parar. Não pode parar. A gente precisa cada vez fazer mais. A necessidade aparece a cada momento. Os nossos canais, as nossas mídias sociais, vocês vão ver as nossas atividades visando essas doações, a recolher essas doações para vocês, tá bom? Na palestra que vocês acabaram de assistir, no link embaixo, tem os nossos canais nas nossas mídias sociais. Compartilhem, publiquem, inscrevam-se, sigam-nos, tá bom? Para que nós possamos fazer e atingir nosso objetivo. Também, quem tiver agasalho, cobertor, que não vai usar, que não está usando, que já está podendo entregar para o outro, fala com a gente, chama a gente. Está na hora de a gente começar a se movimentar também com relação a isso. Tá bom? Da minha parte, agradecer novamente a vocês. Lembrar de que nossas palestras acontecem às quintas-feiras, às 19h50, sábados, às 19h20 e domingo, às 8h50 da manhã. Fiquem todos em paz, que vocês tenham um domingo abençoado e que nós não percamos a oportunidade de evoluir e aprender. Que assim seja. Um beijo grande para cada um de vocês. Bom domingo.